Então vamos começar o nosso segundo programa da Escola Luiz Lois de Atuação Total. E nesse programa a gente vai dar um foco para o corpo. O corpo que vai formar essa tríade, essas três portas da presença. No primeiro programa eu falei sobre o silêncio e a respiração. E hoje com o corpo a gente tem esses três elementos que vão dar a base mesmo para a nossa atuação, para a nossa presença. Muito importante a gente falar um pouquinho do corpo, né? Quando a gente pensa em corpo, a gente pensa em práticas somente corporais, afastadas do teatro, em aulas de corpo. Não, o corpo já faz parte da sua atuação. A primeira coisa que o público vê em você, vê num ator, numa atriz quando está no palco, é o seu corpo. E o corpo já traz um histórico de vida, já traz um mapa das emoções, já traz muitas informações. Quando o corpo não está associado, não está conectado à palavra, é quando a plateia ela não acredita em você, não acredita nesse ator, não acredita nas palavras, porque tem essa incongruência das palavras, do sentido das palavras, com o movimento, a ação e o gesto, que já traz outro texto, que a gente diz que é o texto corporal. Então, texto corporal com o texto vocal, aí sim você tem essa relação da verdade cênica. Essa importância do corpo na atuação é o que fez diferença para muitos atores que eu preparei. Por exemplo, quando eu preparei o Rodrigo Santoro para fazer o teste do filme 300, ele estava fazendo um trabalho comigo anteriormente, numa minissérie da Rede Globo, Hoje é Dia de Maria, onde ele teve que emagrecer muito. Ele emagreceu quase 13 quilos. E ele estava muito magro, fraco. E no 300 ele tinha que fazer um rei gigante, forte. Como fazer essa transformação para ele convencer nessa atuação? Então todo o trabalho foi feito em cima da sua postura, do seu andar, da sua atitude corporal, para poder dar veracidade ao texto, veracidade à sua atuação. E foi o que foi feito. Ele mudou a sua postura, mudou os seus gestos, e aí ele conseguiu fazer esse filme que foi um grande sucesso. Mas antes de começar, é importante a gente desconstruir alguns equívocos que a gente tem quando a gente se refere ao corpo. Primeira coisa, que o corpo não é um instrumento do pensamento, não é algo que está separado de você. O corpo é o próprio pensamento. E outra coisa que é importante dizer é que você não tem um corpo, mas você é o seu corpo. Então quando eu falo em investir no corpo, é investir em você. Quando investir na fisicidade da atuação, é investir que você ocupe esse espaço com o seu ser, com a tua expressão. Então essa divisão, você, seu corpo, pensamento e corpo, não existe, é uma coisa só. Outra coisa que é importante é você entender que a emoção, ela acontece no corpo, ela não é algo esotérico, acontece fora de você em outro lugar. Não, se alguma emoção te atravessa, o que ela vai fazer com o seu corpo? Ela vai contrair sua musculatura, ela vai dilatar, você vai suar. O seu corpo, ele é um retrato das suas emoções. E o que o corpo faz? O que você faz? Você se expressa. Você corporifica as suas emoções, as suas sensações. Tem uma frase na atuação física que diz que a gente torna visível o invisível. O que isso quer dizer? O que é o invisível? O invisível são os sentimentos, suas sensações, suas ideias, seus pensamentos, tudo que não é palpável, você não consegue tocar. E o que é visível? É o seu corpo, é o movimento, é a ação. É o gesto. Então quando a gente torna visível o invisível, a gente se expressa. E o trabalho do ator o que é? É exatamente trazer essa emoção, de você expressar essa emoção, de você pegar um texto, pegar uma obra e torná-la viva para a sua plateia. Com o quê? Com o seu corpo, com o movimento, com a ação e com o gesto. Mas quando a gente fala de corpo, tem infinitas possibilidades. E a questão é, por onde começar? No meu curso de formação, eu sempre começo pelo corpo zero. O que é o corpo zero? É aquele corpo que a gente consegue chegar próximo do neutro. Lembrando que o neutro é sempre uma busca, a gente nunca consegue chegar lá. Mas essa busca que é interessante, essa busca que vai fazer com que a gente consiga zerar as nossas características pessoais, que talvez não sejam importantes para
o personagem que a gente está vivendo ou para a obra que a gente está atuando, e a gente consiga deixar o nosso corpo nessa tábula rasa para a gente começar a partir dele construir personagens, construir emoções, construir sentimentos. Então a gente começa pelo zero do corpo, esse corpo que está neutro, mas está vivo, que está presente. Então a gente vai lá para a sala de ensaio agora e eu vou trazer 2 exercícios muito legais para vocês. O primeiro, do corpo neutro, esse zero do corpo, mas esse zero do corpo de presença. E o segundo exercício, que a gente integra as 3 portas da presença, o silêncio, a respiração e o corpo. Vamos lá? Então, muito bem, estamos aqui na nossa sala de ensaio e eu vou já passar diretamente o nosso primeiro exercício, que é o do corpo zero, para você ativar a tua presença e já deixá-lo pronto para a sua arte. Então, vamos lá. O que é importante? A gente dar uma atenção, principalmente aos agentes ativos do corpo. O que é isso? São os 3 grandes ossos, a cabeça, o peito e o quadril, de tal maneira que eles fiquem alinhados. A gente vai trazer esse alinhamento do corpo, né, tendo essa referência desses 3 pontos. Então o que acontece quando os agentes ativos estão desalinhados? Começa a aparecer já personagem, começam a aparecer corpos que já são muito interessantes, mas que talvez não sirva para a tua obra. Então vamos começar do zero. O que é importante? Então você, de perfil, como você está aqui me vendo, você encaixe a tua cabeça para que ela não fique nem com a gaveta aberta, dessa maneira como eu chamo. Então você fecha a gaveta. O peito também, a gente tem uma tendência ou de deixar ele em colapso ou deixar ele inclinado, que já vai trazer personagem também. Se você vê uma pessoa andando dessa maneira, já tem um personagem. Se você vê dessa maneira, já traz um estado corporal. Não, então você vai deixá-lo alinhado também. E o quadril, que também tem esse alinhamento aqui, né? Tem muita gente que tem o quadril bumbum arrebitado e anda dessa maneira. Você vê que já traz muita interpretação, já traz uma referência muito forte já de personagem, ou então com o quadril para frente também, né? Que também já traz uma relação muito forte. O público quando vê, já vê muita informação nesse corpo. Então o que a gente faz? A gente alinha, a gente vai encaixar o quadril, o peito e a cabeça. E qual que é a referência? A orelha, o ombro e o quadril, de tal maneira que eles fiquem alinhados. Então, primeiramente a cabeça, eu vou fechar a gaveta, vou alinhar com o meu ombro. Então, dessa maneira, o meu ombro está alinhado com a minha orelha. E já vou para baixo, já vejo o quadril. Ah, está desalinhado, deixa eu alinhar também. Então, dessa maneira, eu tenho a orelha, o peito e o quadril alinhados. Okay? E como que eu faço isso? Eu faço isso ativando 3 pontos importantes do corpo. O céu, então o topo da cabeça, como se quisesse tocar lá no céu. Então você vai projetar o topo da cabeça lá para o céu, vai crescer a sua coluna. Os pés, eles vão ficar, deixa eu ir mais para trás para vocês verem meus pés. Os meus pés vão ficar enraizados, como se já tivessem raízes lá para o centro, vai ter uma base forte, tá? Pode ficar aqui nessa posição, como você achar melhor. Tá, vai estar enraizado, então tem essas 2 forças opostas que fazem uma tração do corpo, ele não vai ficar em colapso dessa maneira, ele vai estar bem alongado, com a coluna bem viva e vai ter um ponto que vai dar essa harmonia, que vai conseguir dar esse equilíbrio para esses 2 polos, do céu e da terra, que é esse ponto que a gente tem no baixo abdômen, que os chineses falam que está a 4 dedos abaixo do umbigo, chamado de Dan Chen por eles, que é um ponto, um centro energético muito forte nosso, que na arte da atuação física a gente chama de ponto da presença, que é aqui. Por isso que nas artes marciais as faixas são amarradas nesse ponto, já para ativar o Dan, mesmo quando o nó é aqui ou desse lado, mas já vai ativar toda essa região, e só de você apertar aqui você sente que está mais forte, mais poderoso. Tá? Então esse ponto que a gente chama é o ponto da presença. Então a gente aperta o botão e já liga esses 2 polos, céu e terra. Tandem equilibrando tudo. De perfil, eu vejo que eu estou com a minha orelha alinhada com o meu ombro e com o meu quadril. E aí eu tenho o meu corpo zero, pronto para receber a minha obra,
pronto para eu entrar em cena e incorporar um personagem. E a partir desse momento que você está no corpo zero, você fala assim, nossa, eu estou com muitas forças, né? O céu, a terra, eu estou me sentindo meio duro. O que você faz? Aí você encontra o que a gente chama de relaxamento secreto. Então você vai manter esses pontos ativos, só que aí você vai deixar ele orgânico, de tal maneira que, eu nasci dessa maneira, me sinto confortável assim, vai achando conforto dentro disso. Técnica boa é aquela que não aparece. E o segundo exercício é o exercício que a gente une as 3 portas da presença. O silêncio, a respiração e o corpo. E a gente vai trazer essa integração no exercício que a gente chama de respirar com o corpo. Então como que é isso? Eu vou inspirar, toda vez que eu inspirar, eu vou fazer um movimento de abertura com o meu corpo. E toda vez que eu expirar, eu vou fechar o meu corpo. De tal maneira que toda vez que eu inspire, eu sinto esse ar indo para todas as partes do meu corpo, inflando e dilatando o meu corpo. E quando eu expiro, eu sinto murchando e fechando o corpo. Quando eu inspiro, o vetor é para o céu. Eu cresço e vou para o alto. E quando eu expiro, eu murcho e vou para a terra. Ok? Então eu vou inspirar e expirar. E o importante é que a inspiração tenha a mesma duração da expiração. Pode fazer uma contagem interna de 4, mais ou menos. Você inspira, 1, 2, 3, 4 e expira. 1, 2, 3, 4. De tal maneira que a respiração fique bem confortável para você. Importante isso. Se sentiu que começou a ficar tonto, que começou a dar barato, para, respira e volte a fazer uma respiração bem confortável, ok? Então eu vou demonstrar para você. Vou ficar numa posição que você consiga ver meus pés também. Então eu vou inspirar. Quando eu inspiro, eu dilato meu corpo, abro meu corpo. 3, 4. E para o alto. Quando eu expiro, eu faço o movimento de fechar o meu corpo. 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Movimento qualquer. E 4, 3, 2, 1. E 1, 2, respira com todo o corpo, sente nas mãos, sente nos braços e expira. Sente murchando, pode até o chão se quiser, e se quiser usar o chão, inspira daqui mesmo, o vetor é para o céu mesmo, aqui embaixo o vetor é para o céu, e expira, solta o ar, e inspira o ar, me levanta. Levanta nas minhas pernas, meu tronco, meus braços e expira. E aí você vai trabalhando essa relação de abrir e de fechar. Você dilata seu corpo e fecha seu corpo. Vai trabalhando essa dança mesmo abstrata com o seu corpo, onde a música é a sua respiração. E olha que legal, dessa maneira você vai lidar com o silêncio, você vai lidar com a tua respiração e agora já vai corporificar, já vai trazer o corpo. Então a gente já está com as 3 portas agora prontas para a gente trazer a técnica. E é o que a gente vai ver nos próximos encontros. E agora a gente muda de ambiente, vamos para uma outra sala e vamos trazer agora o quadro O que um mímico e uma psicóloga podem fazer por você. E é o momento que eu chamo a nossa querida Irene Wormhout. Vamos lá! Hoje aqui nesse quadro a gente vai falar sobre o corpo, logicamente, e para isso a gente vai trazer também outros elementos, né? A ideia aqui com a Irene Wormhout, atriz, mímica, psicóloga, é exatamente propor essa integração também da arte, da ciência, da filosofia, e vamos trazer também, além da Irene Wormhout, esse cara, esse fera aqui, esse neurocientista, Antônio Damasio, que escreveu um livro chamado O Erro de Descartes, que ele fala do corpo, mas ele traz a relação da emoção, do sentimento e da consciência. Segundo esse neurocientista, quando você, por exemplo, se tem uma explosão agora, perto daqui, eu escuto, eu sinto essa explosão, a primeira coisa que eu faço, eu vou me proteger, então eu contraio o meu corpo. Essa contração, segundo Damasio, é a emoção. A emoção é algo que acontece na carne, no corpo, não é algo que acontece fora do corpo. E você consegue ver
Então a pessoa contrai, a pessoa relaxa, a pessoa fica branca, fica vermelha, a pessoa treme, a pessoa sua. Então é algo que acontece lá no corpo e é visível. Depois dessa sensação, aí vem um outro momento, que é o sentimento. Você sente essa emoção. E esse sentimento pode ser um segredo seu de vida. A emoção não, a emoção ela aparece, o sentimento não, ele é internalizado. E aí depois disso tem o sentir que está sentindo. E aí vem a consciência. Você percebe, nossa, explodiu uma bomba. Mas antes disso, estava acontecendo todo um processo no seu inconsciente cognitivo, no corpo, onde ele estava pensando, onde ele estava escolhendo respostas, e quando emerge para a consciência que já foi pensado pelo corpo. Então olha que interessante, o que ele diz? Que o corpo realmente pensa, e ele chama isso de corpo somático. E olha só, saber disso é muito importante para os nossos treinamentos, para as nossas técnicas, porque aí a gente não separa o pensamento da ação, a gente começa a integrar o corpo nesse pensamento. Por exemplo, para deixar uma coisa bem clara para vocês, o que mais acontece, por exemplo, com os alunos, com atores, é quando vai criar uma cena. Primeiro, eu vejo todos os atores, né, lógico, não os que trabalham comigo, mas eu vejo todos os atores sentando e combinando a cena, fazendo todo um trabalho de mesa para depois levantar e encenar. Então, só nesse processo já tem uma divisão do pensamento com a ação. O nosso processo é outro. O processo que a gente trabalha é com a análise ativa, de você pensar com o corpo, pensar a cena fazendo. Porque por mais que você pense na cena sentado, trazendo os monólogos interiores, subtexto, na hora que você levanta, é um outro universo que aparece. E é isso, né, Aileen? Você que trabalha com sentimentos também. Com emoções, com comunicação emocional, com tudo isso. É muito interessante você falar isso, porque quando você traz essa concepção para a sala de aula, a gente começa a perceber o quanto a nossa consciência ela está sempre um pouquinho atrasada com relação ao nosso corpo. E isso, quando você diz, é muito brilhante, porque realmente... lembrando que, lógico, né, a arte, o fazer artístico, ele não é terapia, mas é muito terapêutico. E eu acho que todo mundo devia fazer arte, devia praticar arte. A arte ela devia também ser usada, né, os conceitos, o experimentar artístico, não só no palco, mas para fora dele, porque você começa a ter uma consciência, e uma consciência primordialmente aonde? Do seu corpo, porque é o seu corpo que abarca, que abriga o quê? Você, as suas emoções, os seus sentimentos, a maneira como você se relaciona com o mundo, com os seus valores, as relações interpessoais, tudo é permeado por esse grande corpo que você habita. E, prestando atenção no que você está falando, eu acho que é muito legal um conceito de que o nosso corpo, ele é atemporal. Como assim atemporal? Quando eu sinto alguma coisa... Tudo que eu estou sentindo, então se eu sinto um nó na garganta, eu estou numa situação X ou Y e eu sinto um nó na garganta. Esse nó na garganta, eu não tenho uma inteligência corporal que fala assim para mim, ó, Aileen, você está com esse nó na garganta agora, hoje é dia 11, 12 de outubro e são 4 da tarde e esse nó na garganta diz respeito somente a isso. Não. Isso vai ser acessado no seu corpo e você vai identificar e vai empilhar junto com todas as outras vezes na sua vida que você sentiu um nó na garganta. Então, querendo ou não, inconscientemente, você abre aquela portinha daquele quartinho escuro que habita dentro de você, que você joga todas as tranqueiras que você não quer resolver no momento, elas vêm à tona porque o nó na garganta, ele serve de um gatilho para você retomar tudo isso de novo, de novo, de novo. Então, às vezes, a gente tem até reações muito mais exasperadas ou muito maiores do que a situação pede. Por quê? Porque existe esse empilhamento, porque o nosso corpo, ele é atemporal. E quando você começa a ter consciência do teu corpo, quando você começa a ter consciência das tuas emoções, aonde elas ficam localizadas no teu corpo, e a arte, o teatro, ele é fantástico para você adquirir consciência corporal e começar a prestar atenção nisso, e também para os atores, né, conhecerem a si mesmo e como as emoções operam no próprio corpo, que é fantástico, você começa
a separar as caixinhas do tipo, ó, pera lá, eu tô com um nó na garganta porque aconteceu tal coisa assim, eu consigo dar um passo para trás e resolver a situação de uma maneira totalmente diferente do que se eu tivesse que resolver com todos os empilhamentos dos nós na garganta que eu sinto. Então, é muito legal você trazer isso e o Damásio, e trazer também essa questão para fora dos palcos, quando a gente pensa no corpo como morada das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de nós como um todo, né? Porque é muito importante. E tem a questão do ator, de como ele lida com a emoção quando ele vai construir os seus personagens, né? Como que é? Porque quando os alunos eles chegam para você, né, e falam, tem que chorar em cena, ou eu tenho que fazer uma cena que eu tenho que me emocionar, eu tenho que lidar com isso. Isso é uma coisa legal, né? Porque com isso mudam muito as práticas. Porque, segundo o Antônio Damasio, tem uma coisa que se chama o teatro do corpo, onde ele aponta um vetor da ação e da emoção. Então a gente tem essa pergunta sempre no teatro, né? Mas o processo é de dentro para fora ou de fora para dentro? Ele diz assim, não, é um caminho de mão dupla. Então, por exemplo, se você não consegue encontrar uma emoção de um personagem, fazendo todo o movimento interno, trazendo memórias, trazendo sensações, sentimentos, pensamentos, então você utiliza o seu corpo. Segundo o Antônio Damasio, por exemplo, se você faz uma expressão facial e você sustenta essa expressão facial, com os exames de imagem, você começa a perceber isso, ele coloca no livro, você começa a estimular, a levar sensações para aquela área determinada do cérebro que é responsável por essa emoção. Então essa parte acende nesses exames. Então olha só, se você realmente traz uma postura, uma atitude, sustenta aquilo começa a trazer estímulos psicológicos também, começa a produzir emoções também. Olha que interessante. E aí tem uma coisa muito legal para a gente reforçar, que o corpo não é um instrumento do pensamento, mas é o próprio pensamento. Sim. Você não tem um corpo, você é o seu corpo. E o que o corpo faz? Ele corporifica. Ele corporifica o quê? Seus pensamentos, suas sensações, suas ideias, e também produz pensamentos, sensações e ideias. Então, é muito importante a gente já romper com esse engano que a gente tem de achar assim, não, o processo é de dentro para fora, é de fora para dentro. Não, é um caminho de mão dupla, as duas coisas, porque essa é a característica do corpo. Maravilhoso, né? Então agora, acho que lição de casa para todo mundo é começar a prestar atenção realmente no corpo, nas manifestações desse corpo, dessas emoções, desses sentimentos, entender, né, como que esse corpo funciona. Exatamente. E agora com esse programa, a gente fecha essa tríade, esses três elementos, esses três portais da presença, que é o silêncio, a respiração e o corpo. E agora a gente está preparado para receber todas as técnicas. É o que a gente vai começar a ver a partir do próximo programa. Uma coisa que eu quero reforçar com vocês é que eu liberei a entrada de todos vocês para o laboratório da Escola Luiz Lois. Então, nesse laboratório, a gente vai estar alimentando com muitas referências, muito material complementar para vocês poderem incrementar ainda mais os seus estudos. Então, para se inscrever, é gratuito, vai aqui na descrição aqui do vídeo e se inscreva. E te vejo no próximo programa já com as técnicas. Até! Até mais!